Vamos começar a falar por partes. A gente vai falar da retenção do transporte para fins de ISS, retenção de transporte para fins de ICMS e retenções federais, as conhecidas PCC e RRF, os impactos para o setor de transporte, incluindo agentes de carga, tá? Qual que é o maior problema? Muita gente vai e fala assim, mas eu fiz o frete, eu emiti a nota, eu fiz uma cobrança e eu não recebi o valor que eu cobrei. É lógico, gente, isso aqui é básico, tá? Isso aqui, como diz o meu amigo, é prézinho, né? Isso aí é valor líquido e valor bruto. Por quê? Para fins de impostos, tem alguns, que eu vou explicar isso aqui para você tudo direitinho, estão sujeitos à retenção. A retenção nada mais é do que? Do que você substituir o responsável tributário que ia pagar aquele tributo. Então, por exemplo, depois vocês dão uma olhada nos meus vídeos, mas eu vou fazer uma introdução aqui, lembrando que para fins de transporte, incide ISS quando o transporte é dentro da cidade, um transporte intramunicipal, que a gente fala, ou seja, um transporte entre bairros. Você pega uma mercadoria na Zona Sul e leva para a Zona Norte de São Paulo, pega uma mercadoria na Zona Oeste de São Paulo e leva para a Zona Sul, né? Então, é um transporte dentro da cidade de São Paulo. Nesse caso, incide o ISS. Quando incide o ISS, o imposto vai para onde? Os cofres públicos da prefeitura, ok? Quando eu vou fazer um transporte entre cidades, a gente fala que é intermunicipal, ou interestadual, entre estados, a incidência está sobre o campo de incidência do ICMS, do estado. E o dinheiro desse imposto vai para o nosso governo, vai para o governo do estado de São Paulo, tá? Então, para fins de transporte, é assim que funciona. Se for dentro do município, entre bairros, dentro da mesma cidade, incide ISS. Se for entre municípios e entre estados, incide ICMS, tá? Isso aqui é o básico, tá? Você já sabia desse básico? Dá um like e fala aí, já sabia. Olha, meu amigo Tarcísio tá aí. Olá, Tarcísio. A gente fala bastante. Eu espero que você tenha gostado dos conteúdos. E hoje a gente vai falar sobre as retenções, os impactos tributários das retenções para fins do setor de transporte, tá bom? Então, vamos lá. O que são as retenções? Gente, você trabalha no setor logístico, você está aí preocupado com carga, descarga, sai, não sai. Só que muitas vezes você forma o preço, você tem um budget. E aí você vai e recebe o valor líquido ao invés do valor bruto. E aí você fala, poxa, eu vendi, eu fiz tudo. E no final não chegou o lucro que eu esperava. Aí o fiscal fala, é porque teve retenção. A retenção lá nada mais é do que substituir o responsável tributário que ia pagar aquele imposto para a prefeitura, no caso de um transporte intramunicipal, ou para o estado, no caso de um transporte interestadual ou intermunicipal, como eu acabei de explicar, dependendo dos cofres públicos, né? Então, o que acontece? É uma substituição, tá? Então, você, um transportador, ainda que você seja de uma transportadora ou seja um transportador autônomo, você faz um frete para uma pessoa do município de São Paulo, que eu vou explicar direitinho como é que funciona a regra, né? Se você é um transportador de outro município, vamos supor que seja um transportador de Jundiaí, você está aqui em São Paulo, vem trazer uma carga e alguém fala assim para mim, pega essa mercadoria na aclimação e leva para mim lá em Santo Amaro. É um transporte dentro da cidade de São Paulo, correto? Quem está te contratando é quem? É uma pessoa inscrita aqui no cadastro do estado de São Paulo, um CNPJ aqui de São Paulo. O que vai acontecer? A responsabilidade de pagar esse ISS para a prefeitura não vai ser do transportador. Inclusive, né, gente, o transportador, ele nem inscrito aqui em São Paulo. Como é que ele iria emitir uma nota fiscal de serviço, né, para esse serviço, para que o imposto fosse pago para esse município? Então, a responsabilidade tributária de recolher esse ISS para a pessoa, para o ente da unidade federada correto, que no caso seria o município de São Paulo, porque o transporte aconteceu aqui, vai ser o contratante. Então, você entendeu o que é retenção? A retenção é você substituir a pessoa que ia pagar um imposto, que seria o efetivo prestador de serviços de transporte, ele vai ser substituído pelo contratante. A retenção nada mais do que isso, você muda a responsabilidade tributária de um para o outro, né, gente?